Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo do canal Desperte. Meu nome é Tatiane Almeida e hoje nós daremos continuidade no esclarecimento, digamos assim, das explicações sobre as 7 leis universais, as 7 leis herméticas. E eu estou aqui já com o meu livro amado e hoje nós vamos falar sobre o princípio da polaridade. Eu vou ler para vocês o que o axioma diz. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam, se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, esse princípio da polaridade é uma lei simples, só de você ler o axioma você consegue já ter uma compreensão, né? Eu peço que todo mundo, sempre falo isso, que vir para essas mini aulas, digamos assim, né? Possa vir realmente com o coração aberto para entender, falando de centelha para centelha, porque a gente não pode querer compreender algo espiritual com a mente física, com a mente, né, da matéria. Então, você realmente vai ter uma compreensão sobre a parte espiritual quando você vier aqui com o coração aberto para ouvir de centelha para centelha. E eu espero que todos aqui estejam nesse mesmo objetivo, tá bom? Com o coração aberto para ouvir aquilo que tem que ser dito. Então, o axioma nos diz que tudo é a mesma coisa em graus diferentes. Os opostos são a mesma coisa. Então, eu peguei aqui uma reguinha para poder ilustrar para vocês, tá? Quando ele fala que os opostos são iguais em naturezas e diferentes em graus, quer dizer o quê? O amor está nessa ponta e o ódio está nessa ponta. Amor e ódio é como se fossem duas faces de uma mesma moeda, cara e coroa, tá? Então, quente, frio, amor e ódio, felicidade e tristeza. Você consegue estar vendo essas polaridades em absolutamente tudo que a gente vive. Então, é como se o amor estivesse nessa ponta e o ódio estivesse nessa ponta. E existem graus, tá? Tanto de amor quanto de ódio. Então, isso quer dizer o quê? Que o ódio nada mais é do que a ausência de amor. Né? O frio nada mais é do que a ausência de calor. E pode ter níveis disso, né? Pode ser que esteja só um pouco, pode ser que você esteja, tipo, com um pouquinho de ódio, pode ser que você esteja com muito ódio. Então, tipo assim, depende em qual nível da escala você tá, né? Então, tudo são a mesma coisa, né? Os opostos são a mesma coisa em graus diferentes, né? Por isso que ele fala que os opostos, eles se tocam. Você pode perceber que uma pessoa que ela ama, e ela ama e é aquela coisa louca. Quando acontece alguma coisa do contrário, né? Aquele mesmo amor fervente que a pessoa ama, nossa, morre pela outra, se transforma em quê? Em ódio. Quantos casos a gente vê de casais que se separam e se amam num dia, no outro dia querem matar uns aos outros? Por quê? Estão nos extremos, né? Não tem equilíbrio esse pessoal. Tá aqui, ó, vibrando no amor quando tá tudo bem, maravilhoso. Deu algum probleminha? Odeia a pessoa, fica cega. Por quê? Existe, aí tem a lei da polaridade, né? Que é isso que eu tô explicando pra vocês. Da mesma proporção que você ama, você também vai odiar. Né? Por isso que é muito importante a gente ter acesso a essas informações e entender o quanto o equilíbrio é muito importante. Por quê? Se eu tô aqui nos extremos, tá? Ou eu amo muito, ou eu odeio, né? Quando vier o pêndulo, né, que sempre tá deixando tudo em movimento, que o pêndulo do universo é a próxima lei que eu vou falar para vocês, lembra? E vai se encaixando, todas as explicações vai encaixando uma nas outras, né, que elas se complementam. Então, se eu tô aqui numa polaridade, onde eu tô amando, ou onde eu tô alegre, eufórica, eu vou falar uma coisa que acontecia muito comigo, tá? Eu não tinha ainda essa compreensão sobre o equilíbrio, sobre ter o equilíbrio, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho muito a energia em Yang, de fazer, de acontecer, e eu vou, e eu quero ação.
E eu já tinha essa compreensão de vibrar positivo, de vibrar na alegria, para que as coisas boas venham a acontecer. Só que acontecia, eu não tinha o entendimento sobre manter o equilíbrio. Por que esse equilíbrio? Porque não tá falando que os opostos são a mesma coisa em graus diferentes? Pois é. Quando tava tudo bem, que tava tudo bem no pêndulo, o pêndulo tava no positivo, eu tava vibrando aonde? Aqui, ó, na euforia, aqui, ó, no extremo, no extremo da escala, na euforia. Eu não tava controlada. Aqui, ai, tá tudo bem, ok? Pra mim é normal estar tudo bem. Então, o que acontece aqui fora não me importa, tá tudo ok, tá tudo bem. Até porque tudo passa. A lei do ritmo nunca vai deixar as coisas paradas. Então, eu vibrava o quê? Na euforia. Pombinha linda, ai, que alegria. Quando o pêndulo vinha e trazia o negativo, porque isso é uma outra lei que não tem como escapar do pêndulo, a não ser que você se conheça e faça a transmutação de pensamentos, você tem uma compreensão que você não é esse corpo, que você não é essa mente, e transmute os acontecimentos, né, que eu vou explicar para vocês sobre isso, e no final dessas explicações nós vamos fazer a técnica de transmutação mental. Você vai sentir o pêndulo vindo e bagunçando tudo. O que você vai fazer? Como eu vibrava na euforia, a polaridade não é igual, não é? Então, se eu tô vibrando na euforia quando tá tudo bem, quando tá tudo mal, pra onde que eu vou? Vou ficar um pouquinho triste? Não. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar no extremo, quase na depressão. Triste, acabada, detonada. Por quê? Eu não tinha o equilíbrio. Ou eu tava na euforia, ou eu tava na tristeza profunda. Até quando eu tive a compreensão desse equilíbrio, e muita gente vai se identificar com isso e talvez você nem sabia disso. Assim como eu passei muito tempo mesmo conhecendo as leis, sem ter essa compreensão de como o equilíbrio das emoções é fundamental na nossa vida, porque a lei do ritmo não deixa nada estável. Horas vai estar no positivo, horas vai estar no negativo. E aí vamos lá, uma explicaçãozinha. Se eu tô aqui, né, na minha escala, e tamo lá, o pêndulo tá no positivo, só que eu mantenho o meu equilíbrio, eu fico aqui no meio. O que é manter o equilíbrio? Tá ok. Sei lá, aconteceu uma coisa supimpa de legal, vou, sei lá, uma super de uma realização, tá ok, é normal pra mim. Eu sou uma pessoa que sempre vivo realizações, sou acostumada com isso, tá tudo bem. Tô feliz, agradecida, grata, maravilhosa. Eu não posso nem comemorar. Pode comemorar. Só que se você sobe muito, você vai pro extremo. E aí quando o pêndulo voltar, você vai cair no chão. Gente, é uma lei. Faça o que você quiser. A questão não é certo ou não é certo, é a lei, né? Você só tem que aceitar ou não aceitar. Se você aceitar, bom pra você. Se você não aceitar, você vai sofrer um pouquinho até você entender que é mais fácil você andar de acordo com as leis. As leis estão aqui para ser seguidas. É igual uma lei de trânsito. Entra na contramão, você vai bater. Uma hora ou outra você vai bater. Então, as leis estão aqui para ser seguidas. Se você vai obedecê-las, aí não é comigo, aí é com você. Então, quando eu compreendi essa questão de manter o equilíbrio, que é o equilíbrio das energias em Yang, o equilíbrio dos seus sentimentos, das suas emoções, isso mudou tudo na minha vida, tudo, tá? É uma tarefa, sim, a ser treinada, você realmente confiar no todo, tá? Porque quando você tem esse conhecimento todo que está sendo passado, quando você entende as leis universais e internaliza, você também sabe que quando o pêndulo estiver no negativo, que tudo aqui fora estiver ruim, você vai falar o quê? Olha o pêndulo, vai passar. Vai passar. A lei te garante que vai passar. Tudo passa. E tem uma frase que eu ouvi no livro Pense em Riqueza, que eu amo. E eu sempre repito essa frase. Ele fala desse jeito. Toda derrota temporária traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Isso é a lei da polaridade. Perceba, se vocês repararem, vocês vão conseguir ver a lei da polaridade, tipo, que anda com a lei do ritmo, né?
em diversas situações. Eu já presenciei, assim, olha, coisas que aconteceram com pessoas próximas até, ou até mesmo comigo, de coisas tipo ruim mesmo, sabe? De você falar, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo com essa pessoa. E logo em seguida veio uma coisa muito boa, que mudou a vida dessa pessoa pra muito melhor, sabe? Na mesma proporção, porque não é a polaridade, os opostos não se tocam, não são a mesma coisa em graus diferentes. Então, quando você passa por uma coisa muito ruim, você pode ter certeza que vai vir uma coisa muito boa na sequência. Por quê? É o princípio da polaridade, é a mesma. Toda derrota temporária, inclusive ele chama de derrota temporária, né? Ele fala que essa aprovação, normalmente, ela é uma bênção disfarçada, porque no final das contas Quantas vezes você já viu essa questão de, tipo, aquilo que parecia que ia nos derrubar, sabe? Foi o que nos fortaleceu, foi o que fez a gente se reinventar, levantar a cabeça, ver o quanto a gente pode, né? O quanto é capaz de a gente sair daquela situação e a gente ressurgiu ainda melhor. Então, realmente é uma bênção disfarçada, né? Então, toda derrota temporária traz consigo a semente de um sucesso equivalente. A polaridade é a mesma, né? Então, você entender as leis, olha como é importante você compreender as leis. Quando eu entendi isso, eu mantive mais o controle das minhas emoções, né? Eu passei por um episódio recentemente muito triste, assim, isso foi uma coisa que me deixou bem abalada, né? Eu perdi minha cachorrinha de estimação, tipo assim, uma situação que eu não quero entrar nesse assunto, nem falar mais ou menos o que aconteceu, mas enfim, eu perdi ela, eu não imaginava isso, sabe? E aquilo me abalou assim muito. Foi como se eu tivesse realmente perdido um filho, porque esses animaizinhos são pra gente um filho, né? E eu sofri no primeiro dia, mas eu tentei manter o máximo equilíbrio possível. Como que eu fazia isso? Ocupando a minha mente. É claro que quando chegasse em casa era inevitável, porque ela não ia estar mais lá, e é inevitável. Não é reprimir as emoções, tá, gente? Não é isso. Não é reprimir. É bom que você solte aquilo, que você se liberte. Eu chorei, eu senti aquele luto, eu senti aquela tristeza, eu senti, mas eu não fiz morada lá. Até porque a gente não fala que a morte não existe, a vida não é eterna, nós estamos aqui de passagem, foi com ela, amanhã pode ser comigo, amanhã pode ser com você. A gente não sabe. A única certeza que a gente sabe é que a gente não vai estar aqui para sempre, que é só uma passagem, nós somos eternos, vamos nos encontrar novamente. Só que mesmo sabendo de tudo isso, quando você tá ali vivendo aquela situação de um luto, é doloroso. A gente sabe disso, né? Então, eu senti aquela dor, eu senti aquele sofrimento, mas eu não fiz morada ali. Eu fui focar a minha energia, direcionar a minha energia naquilo que me deixasse eu bem. Então eu vim pra loja, eu vim fazer o meu trabalho, eu vim fazer coisas que ocupasse a minha mente, sabe? Tem tantas pessoas que precisam de mim, que bem, então assim, tem a minha família que eu tinha que fortalecer, que muitos não têm a mesma compreensão que eu tenho, então, sabe? Foi ali que eu vi o quanto eu sou forte. Então, assim, o princípio da polaridade, ele me ensinou, a lei do ritmo me ensinou a manter esse equilíbrio, né? Então, como eu já vinha nessa linha, eu consegui segurar mais a onda do que muitas pessoas ao meu redor, que sofreram muito, porque não tem essa compreensão sobre o equilíbrio. Então, quando o pêndulo vem, ele devasta a pessoa, ele acaba com a pessoa, deixa a pessoa no chão. Então, quando a gente tem um equilíbrio, a gente conhece sobre as leis e a gente anda de acordo com as leis, a gente sente, mas a gente sente menos. Então, eu falo pra vocês de coração, que se não fosse esses conhecimentos, se não fosse essa prática na minha vida, eu teria ficado muito ruim, muito mal, mesmo tendo o conhecimento, né? E vivendo como eu vivo, de acordo com essas leis de compreensão, assim. Então, assim, entender essa lei da polaridade, entender o ritmo, entender o equilíbrio e confiar no todo, fez toda a diferença quando o pêndulo veio na minha vida, sabe? E nós estamos sujeitos a isso, faz parte da vida, nascer, crescer e morrer, não é isso? Então, assim, é a lei natural, tá?
Então, quando a gente conhece e a gente segue as leis, é muito mais fácil pra gente lidar com os acontecimentos, tá? E nesse livro, Caibalho, ele ensina exatamente isso. Ele ensina a gente transmutar essas situações. Ele ensina a gente transmutar o pêndulo. Quando o pêndulo passa, o verdadeiro alquimista, ele transmuta, o pêndulo passa por baixo. Por quê? Se eu já sei que é o pêndulo vindo e que eu não tô caracterizada com essa pessoa, que eu sei que aqui é só um reflexo do mundo mental, do mundo espiritual, que aqui é 1%, o pêndulo tá vindo, meu amigo, eu não fico nem observando aqui. Eu já vou pro mundo da minha imaginação, eu já fixo a minha ideia naquilo que vai me elevar. Porque a sensação de felicidade, ela tá aqui. A sensação de liberdade, ela já tá aqui. Você não precisa esperar que nada chegue para você sentir o que você quer sentir no agora. Experimenta pensar no que você quer. Para um pouco e faz um exercício mental de pensar naquilo que você quer. Quanto mais eu me aprofundo nesse livro, mais eu entendo o quanto a lei do mentalismo, ela é sensacional. Sensacional. Por isso que banalizavam sempre pra gente. Essa menina vive no mundo da imaginação. Que mente fértil, hein? Nossa, pena que é só na sua cabecinha, né? É o fantástico mundo de Bob. Nossa, vive no Lucas no mundo da lua. Vários dizeres assim. Banalizando, tentando diminuir o nosso maior poder, que é a nossa imaginação, um portal que nós temos de acesso para o plano espiritual. Tem noção o que é isso? É muito poder, muito. Então, gente, que a gente possa compreender as leis, andar de acordo com elas para que a gente tenha mais fluidez na vida, né? E deem um valor devido à nossa imaginação. E vocês vão ver que uma lei vai complementando a outra, e quando a gente tem esse conhecimento, essa compreensão e aplica esses princípios na nossa vida prática, tudo flui com facilidade, alegria e glória, tudo pra gente é mais fácil. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, não é porque nós estamos nesse caminho de autoconhecimento, descobertas, que a gente não vai passar por problemas. Problemas, eles são oportunidades de crescimento, tá? Todos nós passamos por problemas, só que a questão é como a gente lidar com esses problemas. E esse livro, ele nos ensina isso. E quando a gente compreende isso, tudo muda pra gente. Então não pense que quando a gente ficar, quando eu me iluminar não vou ter mais problemas, quanto mais eu faço tudo de bom, nada de problema vai acontecer na minha vida. Não é assim, né? A gente tem a lei de causa e efeito. Você plantou, você vai colher. Então, se você faz o bem, você sempre vai colher o bem. Mas, mesmo tendo causa e efeito, o contraste, ele tá aqui. Nós somos protegidos, sim, mas o contraste tá aqui. Não é graus, não são a mesma coisa. Então, da mesma forma que existe amor, existe também o ódio, é a mesma coisa, então não tem como. Enquanto a gente estiver nessa dimensão, né, dualística, a gente vai viver bem e mal, tá? O mal nada mais é do que a ausência de luz. É aquele ser que ele tá tão longe da sua verdadeira identidade, tão identificado com esse ego, tão identificado com esse personagem, que ele esquece completamente de quem ele é. Só que o sentido da vida não é isso, nós não viemos para essa experiência, para experimentar esse contraste, o todo. Vai lá na primeira lei, o todo, na lei da vibração, o todo ele não se afunilou, ele não desceu na escala, ele desevoluiu, não foi isso? Para que a gente pudesse viver essa experiência e fosse evoluindo de eos em tempo, né? De volta para casa. Então o contraste faz parte, né? Faz parte. Então, enquanto nós estivermos nessa dimensão, vai existir o contraste. Então, quando a gente conhece as leis universais, quando a gente anda de acordo com esses princípios, quando a gente conhece causa e efeito, quando a gente respeita e vive de acordo com essas leis, né? Muito mais fluidez vai existir na nossa vida. A gente vai conseguir entender as coisas, entender os processos, falar, olha só, é a lei do pêndulo vindo, olha só, preciso manter um equilíbrio aqui, porque daqui a pouco essa situação ela vai passar. Preciso manter o equilíbrio aqui, não é assim, sabe? Isso é alquimia mental, alquimia da mente. Então, conhecimento é poder,
tá? Espero de verdade que eu tenha auxiliado nessa compreensão de mais uma lei universal. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Como eu sempre falo, eu amo ouvir os relatos de vocês, tá bom? E é isso. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima.